Você já deve ter se perguntado como faz para compor arranjos de cordas fantásticos, incríveis, que fica super lindo, traz umas emoções, traz sentimentos. E você deve achar que isso é super difícil, uma coisa de outro mundo, que você nunca vai conseguir fazer isso. Só que nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para você como com passos muito simples você consegue transformar acordes, que a gente já vai ver aqui, em aberturas para um quarteto de cordas. Então eu vou ensinar para você como escrever para quarteto de cordas e conseguir colocar harmonias incríveis nas suas músicas. Então vem comigo pro vídeo. Primeiro, então, vamos começar um pouco sobre a família das cordas, porque quando a gente vai trabalhar com arranjo, a gente trabalha com famílias, né? Claro que também arranjo a gente pode pensar de várias maneiras, a gente pode também pegar uma orquestra inteira e fazer um arranjo para violão, por exemplo. É o caso do Jorge Caballero, um grande violonista que faz isso, ele transforma arranjos de orquestra, sinfonias para violão. Mas hoje eu vou conversar com você de pegar uma melodia e conseguir harmonizar essa melodia e transformar essa harmonia para um quarteto de cordas, beleza? Então, como eu estava dizendo, a gente tem que pensar primeiro nas famílias dos instrumentos. Existem várias famílias, das cordas, das madeiras, dos metais, das percussões, dos teclados, cordas pinçadas também, que são violão, guitarra, coisas assim. E o que a gente vai falar hoje é sobre as cordas friccionadas. Essa família das cordas friccionadas é a família mais fácil de se trabalhar. Isso por quê? Primeiro porque a família das cordas foi a primeira família a realmente conseguir chegar num nível de tecnologia que não se modificou mais há muitas centenas de anos. Os outros instrumentos foram se modificando. Instrumentos de sopro, por exemplo, com chaves, com pistões. Então as coisas foram se modificando e as técnicas também. Porém, as cordas, faz mais ou menos 1000 anos que não se modifica nada nas cordas, entendeu? 1000 anos eu acho que não, mas uns 700 anos pelo menos, que elas acabaram, estão lá fechadas e a gente consegue trabalhar com elas. Outra coisa é que as cordas não ferem tanto o ouvido das pessoas que estão ouvindo. Então, se você trabalha com instrumentos de metal, por exemplo, é muito mais difícil. Você tem que ter muito mais controle, saber bem quando vai entrar cada instrumento e tal. As cordas, tudo bem se ficar tocando por muito tempo, porque isso não vai ferir, não vai encher o saco, sabe, do ouvido da pessoa que está ouvindo lá. Elas são suaves, né, a gente pode pensar. E outra coisa, o próprio músico, né? O músico de cordas, ele consegue tocar o tempo todo sem parar se ele quiser. Na verdade, um músico, se ele consegue ficar tocando uma nota durante horas e horas, se ele tiver, né, aguentar aqui no braço, né? Mas não é uma coisa como sopro, que você tem que ficar respirando, você não vai fazer o músico ficar tocando o tempo todo, né? Então, qual que é a família das cordas? A família das cordas engloba, eu vou mostrar pra vocês aqui no programa que a gente usa, né, que eu uso pra compor aqui, pra produzir. Então, a família das cordas engloba o contrabaixo. Desculpa, não, o contrabaixo que é o maiorzão, tal, aquele instrumento maior, vou mostrar aqui. O violoncelo, a viola e o violino. Mas hoje a gente vai trabalhar com quarteto de cordas. E quarteto de cordas normalmente não tem contrabaixo. Quarteto de cordas normalmente são 2 violinos, uma viola e um violoncelo. E eu vou explicar pra você a diferença deles, vou mostrar tudo isso pra você. E claro, obviamente, eu vou ensinar como você vai abrir, né, as harmonias, tudo isso pra eles. E vocês vão ver também que aqui é um canal de composição, né? Eu falo bastante, obviamente, de composição. Mas arranjo está totalmente integrado com a composição, né? Quando a gente trabalha com arranjo, a gente já está trabalhando com a composição junto. Tanto que, por exemplo, no meu curso online, Composição na Prática, muitos alunos já adquirem também o curso Arranjo na Prática, que você tem essa oportunidade. E eu realmente falo que é muito bom, porque os dois se integram. Então você está aprendendo a desenvolver suas ideias, transformar as frases em frases maiores, como se compor sua música completa, né, no curso Composição na Prática, ao mesmo tempo você está aprendendo a colocar uns instrumentos, né, isso que a gente vai ver hoje é um pouquinho só, né, do que tem lá no curso. Claro, se você quiser saber mais do curso, aqui embaixo eu sempre deixo o link, você vai ver todas as informações sobre o curso Composição na Prática, tem meu contato também, se você quiser falar comigo, tiver alguma dúvida, beleza? Mas vamos continuando então. A diferença entre esses instrumentos, basicamente, né, os instrumentos de corda, vão ser o tamanho deles, falando sério mesmo. Né, eu vou abrir até aqui para vocês verem o programinha que eu uso, uma coisa aqui. E vocês vão ver que basicamente é o tamanho deles. Mas tem uma coisa diferente também que eu gosto sempre de falar para os alunos. O timbre é diferente. Então, por exemplo, aqui eu tenho o violino, né? O violino 2, esse aqui. Então, primeiro vamos ver pelas notas mesmo. Então, porque se o tamanho deles é diferente, eles tocam notas diferentes. O violino ele vai ser o mais agudo deles. Então, você percebe nesse pianinho aqui embaixo, ó? Essas notas brancas são as notas que o violino toca. Então, essas pretas ele não toca, né? Então, ele vai tocar daqui pra cima assim.
Beleza? Se eu pegar a viola, eu vou abrir outro instrumento aqui, ó. Deixa eu tirar do mudo aqui, ó. Então, ó, se eu pegar a viola, por exemplo, ó. Vou abrir depois o contrabaixo também. Vamos lá. Aqui a viola, ela vai ter uma tessitura um pouco mais pra cá, ó. Tá vendo? Né? Se eu pegar o violoncelo, mais ainda pro grave, tá vendo? Ó? Né? Se eu pegar o baixo, claro, mais pro grave. A gente não vai trabalhar com baixo hoje, mas só pra você ver aqui, né? Aqui, ó. Então mais o grave ainda, ó. Só que tem uma coisa importante que eu gosto de dizer também, que é o seguinte, tem um timbre diferente também. O baixo, ele é mais rouco, assim, a gente poderia pensar, por exemplo, né, ó. Ó, ouve. Ó, ele é bem rouco, assim. O violoncelo, ele não é tão rouco, ó, ele é mais macio, ó. Mesmo pegando as notas graves do violoncelo, é um pouco mais macio. Então, tudo isso também vai mudar na hora que você quer fazer coisas dentro do seu arranjo, dentro da sua composição. Bom, que timbre vai ficar melhor? Será que essa melodia fica melhor no violoncelo? Ou quero mais algo mais agressivo na viola? Então, não só por ser grave ou agudo, mas também por esse timbre. O violoncelo também é interessante ver que é o que mais tem notas, né? Ele tem maior tessitura. Então, na família das cordas, a gente pode dizer que ele é o mais versátil. Porque ele tem mais notas pra gente trabalhar, né, tal. Percebe a viola? Como ela é meio também áspera, ó, metálica, né? Até mais que o violoncelo. Um negócio meio assim. O violino já vai ser mais suave também, né? Ó. Aqui, ó. Então ele vem mais pro agudo. Olha, um pouco mais suave. O violino um e violino 2, galera, não tem muita diferença de um pro outro. Na verdade, o instrumento é o mesmo. O que vai mudar do violino um pro violino 2 vai ser o que eles vão fazer na orquestra. Então o que eles vão tocar na orquestra vai mudar, entendeu? E aí, por exemplo, o violino um normalmente, a gente vai ver aqui, ele faz coisas, né? Ele faz os solos, faz as melodias mais aparentes, coisas mais difíceis mesmo, né? E o violino 2 normalmente, ele ajuda mais na harmonia. Então você vai pegar mais o timbre do violino para colocar na harmonia. O violino um ele faz as coisas mais difíceis, ou os solos, melodias, como eu estava dizendo para vocês. Beleza? Então, beleza. A gente viu aqui sobre os instrumentos. E agora eu quero conversar com vocês uma coisa muito importante que eu falo o tempo todo aqui no canal, que é em relação a como que a gente trabalha profissionalmente com harmonia. É isso que vocês vão ver mais hoje aqui. A gente vai ver um pouco sobre harmonia e um pouco sobre contraponto. E você vai entender como fazer os seus arranjos, né? Então, não adianta pensar harmonia em bloquinhos, acordezinhos fechados, pé de galinha que a gente fala do piano, dó, mi, sol, ré, fá, lá. Não adianta pensar assim. Eu vou começar assim com você, pra gente ir do início, mas você vai ver que a gente vai aprender a abrir os acordes, a fazer aberturas diferentes, a fazer a condução das vozes. Porque quando a gente pensa em harmonia tudo fechadinho, que é o jeito errado, a harmonia nem veio disso, né? Eu sempre mostro aqui também, tem vídeos aqui no canal sobre harmonia, dá uma olhada lá pra você ver. Então quando eu falo disso, eu mostro que a harmonia não começa com bloquinhos de acordes, ela começa com junção de vozes, do coral mesmo. Então pessoas cantando junto, pensa assim, eventos lineares, melódicos, né? Que às vezes, né, horizontais, a gente pode pensar, que juntos vão formando eventos verticais harmônicos. Então a harmonia vem da junção de melodias. E é isso que a gente vai desvendar hoje aqui. Aqui é o canal que eu sempre estou desvendando com vocês os segredos da música, da composição, né? Então a gente vai pensar em vozes, é uma coisa muito importante de você já pôr dentro da sua cabeça. O que eu fiz aqui? Eu criei uma melodia principal, né, uma melodia simples aqui para essa aula de hoje. Vou pôr ela, vou pagar aqui só para você ouvir a melodia principal, né? Ó. Peraí. Deixa eu tirar aqui, ó, porque senão vai tocar todos os instrumentos juntos, ó. Vamos lá, então, ó. Beleza? Então essa é a melodia. Aí eu fiz essa harmonia aqui. A aula hoje não é para aprender a harmonizar. Tem aula no canal também, ensinando como harmonizar. Procura o que você vai achar. Que faz pouco tempo que eu coloquei. Mas eu já fiz essa harmonia aqui. Então eu tenho os acordes, né? Dó, Fá, Dó de novo. Aí Mi, aí Fá. Tudo fechadinho aqui, né? Ó. Então como eu disse, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como fazer essa abertura das vozes. Uma coisa muito legal de fazer a abertura de vozes
é você trabalhar com a ideia da série harmônica, né? Então eu vou conversar com você um pouquinho aqui o que seria essa tal da série harmônica, né? A série harmônica é um fenômeno natural da música, né? Eu sempre estou dizendo aqui para vocês, né, o que é a série harmônica, que é um fenômeno natural. A música, como eu sempre digo, ela é forjada em cima da série harmônica. Então isso é importante você já entender também, né? Então pensa que tudo na música é feito com a série harmônica. Isso é o mais importante você já entender. A série harmônica, como eu disse, é um fenômeno. Então quando a gente toca uma nota, então por exemplo, toquei a nota dó, né, no caso, por exemplo, um exemplo, eu vou mostrar aqui para você melhor já, a gente vai ter a série harmônica dessa nota. É como se fosse, um eco da nota, né? São outras notas que vêm. Então, por exemplo, como eu estava dizendo, você tem a nota dó, eu vou abrir um pouquinho pro lado para te mostrar aqui. A série harmônica você vai ter então ela aqui, ó. O dó. Aí a primeira nota da série harmônica é o dó de novo, o primeiro harmônico. É a própria nota. Isso qualquer nota vai ser igual, né? Esse padrão aqui. Depois vem o sol, que é a quinta nota. Depois vem ela de novo, ó, a oitava de novo. Depois vem a terça, depois vem a quinta e aí assim por diante. Mas se a gente pegar, por exemplo, esse degrauzinho aqui, ó, já dá um acorde aqui, por exemplo. Se eu pegar aí, se eu abrir o acorde assim, ó, do, sol, do, mi, é uma outra abertura, né? Então, isso que eu quero dizer, se a gente se basear na série harmônica para fazer a abertura, já é uma coisa que fica bem bonito, assim. Então, por exemplo, pegar aqui, do, sol, do, mi, por exemplo. Então, agora, em vez de dó, só dó, mi, sol, eu já fiz um acorde com uma abertura melhor aqui, né? Ó. Né? Então, aqui a gente tá fazendo, a gente vai passar para as cordas isso, né? E aí o próximo acorde de Fá. Eu não vou também hoje ensinar as regras aprofundadas, claro, né, dessa ideia de harmonia, de condução de vozes, mas eu vou te passar uma regra muito simples que já vai te ajudar pra caramba, muito, porque você vai ver a lógica do negócio aqui. É você sempre fazer notas próximas uma das outras. Então, próximas ou não movimentar as notas. Então, no caso, por exemplo, entre o acorde de Dó e de Fá, que é o próximo acorde, eu tenho as notas Dó, Mi, Sol e do Fá, Fá, Lá, Dó. Então eu posso, por exemplo, deixar a nota Dó aqui, movimentar um pouquinho o Fá aqui, só, por exemplo, isso aqui, ó. Né? Posso trazer aqui, ó, né, o Lá, para ter o acorde inteiro. Então, por exemplo, olha como já fica diferente essa abertura, ó. Aí depois veio o Dó de novo, né? Então poderia, por exemplo, colocar aqui. Tá vendo? Ó? Sempre tentando manter a condução de vozes, né? Aí depois veio o acorde de Mi. Ó, posso, por exemplo, pôr aqui mesmo, ó, Mi, ó, Si. Então tá vendo que eu tô pensando aqui, ó, na condução literalmente das vozes, entendeu, galera? Né, ó, então eu sei que tem nota, né, eu sei que tem nota bem grave aqui, assim, né, mas depois a gente vai mudar essas coisas aqui. Ó, vamos deixar o Sol, ó. Né, e assim por diante. Então, se a gente for mantendo essa ideia, pessoal, o que acontece? Você vai começando a realmente fazer as vozes, os instrumentos, ó. Tá vendo, ó? Beleza? Então, desse jeito que já é, praticamente o segredo master, assim, de você compor para qualquer formação, de cordas ou de metais, o que for. Você trabalhar com os acordes dessa maneira. Então, aqui também já vem uma outra coisa. A gente aprende muitas vezes na teoria musical, né? A inversão de acordes, né? Que os acordes podem estar invertidos, tudo isso. A inversão de acordes não é uma conta matemática que um teórico fez. A inversão de acordes, na verdade, é um resultado dessa condução de vozes. Por exemplo, aqui eu estou fazendo Fá com Dó no baixo. Aqui eu estou fazendo Mi com Si no baixo. E eu falei, tá grave isso aqui, né? Tudo isso, mas a gente está pensando desse jeito. O que a gente pode fazer aqui, por exemplo, também é uma coisa que chama drop, né? Você pode, por exemplo, pegar a voz mais grave e subir ele inteiro aqui, ó. No caso, ela ficou em cima da melodia, mas tudo bem, porque vão ser notas diferentes, né? Instrumentos diferentes, ó. Então, por exemplo, isso, ó. Né? E assim por diante, né? A gente vai continuando mantendo a harmonia aqui, né? Depois vai vir o Fá de novo, tal. Nem vou fazer essa harmonização inteira porque eu quero mais que você entenda a lógica nessa aula aqui. Não é uma... Vou mostrar tudo, vai demorar pra caramba aqui pra mostrar toda essa harmonização. Mas eu acho que você conseguiu compreender que se a gente for colocando as notas dos próximos acordes sempre próximas umas das outras, a gente começa, então, a ter essa ideia da condução de vozes, né? Ó, como eu falei, aí você pode até brincar com elas, ó, mudar, né, o lugar delas. Vai vendo. Ó, o que você prefere? Eu preferi essa, ó.
Ó que legal, ficou boa essa. Beleza? Agora uma outra coisa que eu quero conversar com você. Quando a gente tem notas estranhas à tonalidade, ou mesmo, cara, eu não entendo muito de tom, qual que é a tonalidade da minha música, o que é isso? Tudo bem. Mas você percebe que aqui tem uma nota que dá uma mudada isso aqui, né? Ó, na melodia, ó. Né? Lá, sol sustenido, sol parará. É um cromatismo que a gente fala aqui. Então isso é uma coisa importante também. Toda vez que a gente tem uma nota que chama a atenção na nossa música, da nossa melodia, é legal que os outros instrumentos também participem, né, dessa nota. Tu entende? Isso é legal que os outros instrumentos também deem ênfase a essa nota, porque senão pode soar até um erro, pode soar até meio estranho isso aqui, né? Então, por exemplo, aqui eu pensaria num outro acorde para colocar, por exemplo, pegar, ó, não tem essa nota aqui, ó? Ó, vamos pôr ela aqui, ó, né? Aí vamos ver as outras notas. Pensar, eu não tô nem pensando em acorde, eu tô pensando em condução de vozes mesmo. Por exemplo, vamos ver se dá certo isso aqui, ó. Essa ficou ruim, ó. Vamos pensar em outra então aqui. Ó. Lindo, tá? Ficou bonito. Então, eu nem tô pensando no acorde, não sei mesmo, ó. Nem tô pensando que acorde eu escrevi aqui. Mas eu já tenho o ouvido treinado para pensar na condução de vozes. Então, para treinar o ouvido, eu pus outro dia um vídeo também aqui sobre treinamento auditivo, né? Então, a gente tem treinos realmente muito práticos de conseguir entender qual é o intervalo que está sendo tocado, qual o acorde, qual a escala, inclusive no curso online Composição na Prática, né? Eu vou mostrar o curso online no final aqui do vídeo para vocês, porque o pessoal depois vem perguntar para mim como funciona, tudo eu vou mostrar, mas dentro do curso online Composição na Prática, a gente tem um módulo só de percepção musical, que vai ajudar muito nessas coisas. Por exemplo, você conseguir ouvir aqui as vozes, tá vendo? Entender o que tá acontecendo. Agora vamos pensar como a gente vai passar isso para os outros instrumentos. Beleza? Então vamos lembrar que a gente tem só 3 instrumentos a mais. Que a gente tem um violino, né, fazendo a melodia, e tem o violino 2, viola e violoncelo. Então eu vou tirar até essa voz de cima aqui, ó, né? E a gente vai trabalhar com a voz só na de baixo aqui, ó, quer ver, ó? Só nessas 3, ó. Vamos continuar aqui rapidamente aqui essa condução de vozes aqui, ó. Ó, fazer algo bem rapidinho aqui. Pronto, vou fazer uma coisa bem rápida aqui, ó. Beleza? Então, como é que eu gosto de fazer, galera? Assim, ó. Por exemplo, eu copiei todos aqui, ó. Claro que você pode fazer direto até nos instrumentos, viu? De cordas, por exemplo. Não precisa fazer antes no piano e tal. Você pode ir direto, se quiser, para o instrumento de corda. É que o piano fica mais visual, né? A gente consegue entender muito melhor as coisas assim, né? Eu vou apagar isso aqui que eu tava fazendo uma live. Aqui no canal também tem uma live, viu? Sobre esse tema de hoje. Então, ela tá bem mais... Como é que eu posso dizer? Assim, tem bem mais tempo mesmo, né? De eu falando com o pessoal, tudo. Então, toda quarta-feira tem live aqui no canal. Então, dá uma olhada lá. Então, por exemplo, violino 2, eu vim, colei todas as notas aqui que a gente fez a harmonização, tiro essas duas de baixo, por exemplo, né, ó, e deixo ela aqui. Aí eu venho na viola, ó, tiro a do violino e a de baixo. Então tá vendo como a gente, quando trabalha com vozes, fica tudo mais fácil, galera. Porque eu não tô pensando em bloquinhos de acordes, eu tô pensando em como está se movimentando esses acordes. Aí vamos ouvir só assim mesmo, ó. Então, sem muita coisa, eu vou mudar mais coisas aqui, mas só assim. Então, a gente só pensou na harmonização por enquanto, né? Ó, vamos dar uma ouvidinha aqui, ó. Beleza? Então, tá aqui. Tudo bem. Mas, ainda tá muito simples isso aqui. Né, a gente só pôs os blocões aqui. Isso daqui ainda tá parecendo, como eu falo, tipo teclado de churrascaria ou de casamento, que você vai que o cara faz as cordas na mão, assim, né? No teclado mesmo, né? Não são instrumentos mesmo rolando. Então agora vamos trabalhar para isso virar um quarteto de cordas mesmo. E aí que a gente vai pensar sobre o contraponto. Então também, se você não sabe nada sobre contraponto, nunca ouviu falar,
Vamos, né, dar uma olhada aqui no canal, porque eu tô fazendo ainda, agora, nesse momento mesmo, que eu fiz esse vídeo, eu tô fazendo a arte do contraponto. Então, mesmo que você esteja vendo esse vídeo daqui muito tempo, entra na playlist A Arte do Contraponto, que tem lá aulas explicando sobre contraponto. E aqui a gente vai trabalhar contraponto, entendeu? A gente vai trabalhar contraponto primeira espécie, segunda espécie, várias regras melódicas, tal, de contraponto. Eu vou explicar algumas coisinhas pra vocês aqui. Beleza? Vamos lá. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ir trabalhando, primeiro, uma voz contra a outra. Por exemplo, aqui, ó, esses dois violinos, né? Eu posso pegar aqui e pensar no violino 2, por exemplo. Então, vamos ver, vamos movimentar um pouco, por exemplo, esse violino 2, ó. Ao invés de deixar essa nota aqui, vamos pensar no contraponto, ó. Ó, se eu fizer isso, isso vai ficar bonito. Por quê? Porque aqui eu tô fazendo um movimento contrário que a gente fala. Isso é muito legal no contraponto. Então, tá vendo? Enquanto essas notas sobem aqui, ó, o de cima desce. Né? Beleza? Aí depois eles se juntariam aqui, né? Então, ó. E aí aqui também, ó. Então, por exemplo, eu tô fazendo isso e tá dobrando a voz de cima. Eu não gostei disso aqui, ó, igual, né? Eu tenho algumas opções aqui que eu posso fazer. Por exemplo, posso deixar mais longa essa nota, né? Por exemplo, isso aqui, ó. Melhora um pouco já, mas eu acho melhor movimentar ela mesmo, quer ver, ó? Aí agora eu penso no contraponto mesmo, ó. Ó, eu sei que aqui vai dar uma sexta que vai ficar bonito. Aqui, ó. Aqui vai ficar bonito esse ré também, ó. Então, ó como é que vai ficar. Ó como é que vai ficando muito mais legal isso aqui, ó. Né? E aí aqui eu posso fazer de novo, por exemplo. Né? Fazer essa brincadeirinha aqui de novo, ó. Ó, por exemplo, isso. Posso fazer, né? Ó, se eu quiser. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui, beleza? Ó. Ó, aqui também posso movimentar um pouquinho, ó. Né? Vamos ver. Aqui seria melhor. Aqui, essa nota vai ficar melhor. Aqui, ó. Então, começa a entender uma coisa também, que aqui eu já nem tô pensando tanto mais nos acordes em si que eu tava utilizando. Você vê que quando eu começo a fazer essa movimentação, esses motivos, esse contracanto, esse contraponto, eu começo já a pensar literalmente nas vozes, ó. Fazer movimento contrário, ó. Tá vendo? Uma sobe, a outra desce. Aqui também, ó, tá subindo, aqui tá descendo. Né? Então, quando a gente começa a trabalhar assim, a gente até começa a esquecer aquilo da harmonia que a gente aprende normalmente, aqueles bloquinhos, tudo, né? Beleza? Agora vamos ver a viola, por exemplo. Ó, aí eu vou pôr um instrumento a mais. O que ajuda fazendo instrumento por instrumento, aos poucos, assim? O que ajuda é que você começa a ouvir melhor o que tá acontecendo. Se você faz tudo junto de uma vez, meu, fica muito difícil, sabe? Agora sim, por exemplo, dá pra ouvir melhor, ó. Ó, já ouve a viola, ó. Fom, né? Já dá pra ouvir, ó. Então agora uma coisa, se eu movimentar muito essa viola, por exemplo, fizer isso aqui, né? Ó, até vou fazer algo contrapontisticamente certo aqui, mas você vai ver que isso daqui vai ficar muito poluído, ó. Fica muita coisa, ó. Né? Aí já fica coisa demais aqui, tá vendo? Então o que a gente tem que começar a prestar atenção quando vai trabalhar com isso? Aqui já fica até muito grave pra viola, já sai da tessitura e tal. É cada instrumento fazer pouca coisa, galera, e não ficar embolando. Então, por exemplo, a viola aqui... No máximo eu faria uma nota a mais aqui, ó. Sei lá, sabe? Faria aqui alguma coisinha pra brincar aqui, assim. Por exemplo, isso aqui, mas aqui vai dar um choque, né? Ó. Né? Ficou legal aqui, movimentaria um pouco. Por exemplo, isso, ó. Então aqui, por exemplo, ficou legal. Movimento contrário entre as vozes próximas, ó. Entre essa primeira e segunda e entre essas duas aqui. Beleza? Então, como eu tô dizendo, movimentar pouquinho os próximos aqui, beleza? A viola eu vou até deixar parada aqui, assim. Claro que vai do gosto, né? Do gosto de cada um. O cello, eu vou dar uma movimentadinha aqui também. Vamos, por exemplo... Por exemplo, isso aqui, ó. Aí eu tô pensando mais no acorde mesmo, né? Dó, aí o Lá é uma nota que não é o acorde de Dó, mas ela é consonante, né? O Dó. Então, como eu disse, se você não entende muito de harmonia,
Vê a aula de harmonia, eu tô explicando sobre notas importantes do acorde, notas de passagem, dissonâncias. Se ainda juntar com as aulas de contraponto que eu tô fazendo, a arte do contraponto, aí você vai entender muito bem tudo isso aqui. Hoje eu quero fazer uma coisa bem prática mesmo, né? Então olha com o cello agora, e a gente consegue ouvir os quatro juntos muito melhor agora, as vozes, né, ó. Ó, aqui ficou ruim, tá vendo, ó? Aqui ficou ruim isso aqui, ó. Então aí a gente tem que começar a pensar no contraponto. O que estaria ruim? Com certeza essa nota aqui, ó. Né? Que estaria semitom dessa aqui. Então tá vendo? Quando a gente faz alguma coisa estranha, o contraponto ajuda a gente. Então o contraponto bom do estudo dele não só, é um estudo mais importante da música, eu acredito, né? Mais pro compositor. Mas ele é muito legal para quando você não consegue, tipo... Você tá ouvindo alguma coisa e fala, cara, isso tá estranho, mas não sei por quê. Mas por que tá estranho? Então, às vezes a harmonia nem vai ajudar muito as teorias harmônicas, mas o contraponto sim. Então, nesse momento eu já vi aqui que já detectei uma nota estranha. Muitos alunos fazem aula comigo de contraponto, ou alunos também que entram no curso. Se você entrar no curso online, tem lá as aulas de contraponto, e você pode ter um suporte direto comigo, exclusivo comigo, só eu e você mesmo, se você quiser. E aí eu consigo te fazer todos os, né, pegar os exercícios que você fez, fazer todas as correções. Isso eu faço com alunos muito em aulas particulares também, alunos que têm dificuldade na faculdade de entender contraponto. A primeira coisa que eu faço é ouvir. Aí eu ouço as notas, ouço o que tá acontecendo, e quando eu vejo os erros, eu vou lá e falo, ó, tá vendo o erro aqui e tal, e eu tento sempre orientar o aluno para ter um ouvido interno ativo, que a gente fala. Porque com esse ouvido interno ativo, você consegue detectar rapidamente os problemas, e não fica girando lâmpada, entendeu? Então olha como vai melhorar, só uma notinha que eu troquei, ó. Super bonito. Claro que eu posso ir movimentando um pouco mais aqui e tal, né? Fazer algumas coisinhas a mais. Mas, como eu disse pra vocês, o mais importante é a gente pensar desse jeito aqui, né? A gente conseguir pensar desse jeito mais orquestral mesmo, né? Pensar do jeito que você tá movimentando as notas, tudo isso. Uma coisa interessante que eu queria conversar com vocês também é em relação à harmonização e usar dissonâncias. Aqui eu nem falei muito disso, acordes com sétima, com nona e tal. Então a gente consegue fazer harmonias com dissonâncias apenas com 3 notas. Então isso também vem do contraponto, né? Eu vou voltar um pouquinho aqui no piano, por exemplo, ó. Então o que eu quero dizer para você aqui? A gente consegue, por exemplo, fazer um dó, por exemplo, isso aqui é um dó maior. Mas eu consigo fazer um dó com sétima só com 3 notas. Por exemplo, isso aqui, ó, isso daqui viraria um dó com sétima. Né? E aí eu tirei uma das notas. Então quando a gente tem alguns instrumentos a gente não consegue, né? Putz, cara, eu tenho vários instrumentos, eu tenho, desculpa, poucos instrumentos aqui e não vou conseguir pôr acordes com 4 notas, tétrades, né, que a gente chama. Só que a gente consegue fazer tétrades apenas com 3 notas, né, ó, deixa eu só mostrar pra vocês aqui rapidamente, ó, então, ó. Né, esse daqui, ó. Né, esse acorde aqui é uma tétrade com 3 notas só. Se eu quiser, por exemplo, fazer um Fá com sétima, por exemplo, vamos lá, ó, por exemplo, Mi... Ó, pra fazer Dó, Fá, Mi, por exemplo, ó. Né, ó. Ó, só. Ó que bonito ficou esse Fá, ficou bonito, ó. Então eu tô usando só 3 notas. Normalmente a nota que a gente tira vai ser a quinta nota do acorde, beleza? Isso também por causa da série harmônica. Vocês viram que na série harmônica aparece várias vezes a quinta, né? Então a gente diz que a quinta, ela meio que já existe dentro da nota. Então se você quer fazer um acorde que tenha dissonâncias, porém, você só tem 3 instrumentos, então, por exemplo, tirar a quinta. É uma ideia boa. Beleza? Agora eu fiz aqui uma harmonização, né, mais complexa em cima disso, utilizando tudo que a gente viu hoje, mas aqui mais complexa. Por exemplo, eu tô colocando o violino 2 por cima do violino 1. Isso é meio perigoso até fazer. Eu tô cruzando vozes, a gente fala, né? Porque percebe que, ó, o violino 1 tá começando aqui, ó. E aí o violino 2 está mais agudo, então isso tem que tomar cuidado, mas como ele trabalha no contraponto, eu quis mostrar algo mais complexo para vocês, e aí eu usei esse violino 2 em cima, depois ele veio para baixo, né, ó. Então eu falei, eles se cruzaram, né, por exemplo. Então, são coisas um pouco mais complexas, mas que você vai pegando a manha, né, ó.
já dá uma baita diferença, né? Então no arranjo. Então eu acho que você entendeu como funciona, né? Pra você, pelo menos obviamente o básico, né? Claro que essa aula foi super básica aqui, mas realmente até uma dica, né? Pra você conseguir agora na prática fazer os seus arranjos. Né? Então tenho certeza que agora você vai conseguir muito melhor aí construir seus arranjos, mesmo que você não seja profissional, conseguir brincar com muito mais certeza, né? Não ficar aquela coisa, meu, totalmente perdido, não sei o que eu tô fazendo, né? Então, viu? Abrir os instrumentos, né, no acorde, depois fazer a condução de vozes, né, a abertura das vozes e passar para os instrumentos, só isso. Você abre lá no piano os acordes, faz a abertura das vozes, condução, passa para o instrumento. Quer pôr dissonância, desculpa? Tira, né, a quinta, por exemplo, do acorde, como eu estava dizendo para vocês. Beleza? Agora, só para terminar, então o vídeo eu quero mostrar rapidamente o meu curso online. Como eu falei, muita gente me pede, assim, então eu já vou mostrar aqui que eu acho que vai ficar muito mais fácil para vocês. Claro, como eu disse, tem todas as informações também aqui embaixo, né? Então vocês têm na descrição aqui o link, como eu falo, para vocês ainda verem mais informações se precisar e ter o meu contato também, como eu estava dizendo. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, o curso Composição na Prática, ele está na plataforma Kiwify, né? E a gente vai aprender, então, desde você acessar a sua identidade como compositor, aqui com os arquétipos, que é um sistema que eu criei, para você entender qual a sua identidade como compositor e sabendo sua identidade, você já sabe rapidamente quais ferramentas utilizar, você vai ser muito mais objetivo na sua produção. E aí você, primeiro a gente tem um aulão aqui, tudo para você entender sua identidade e começar o curso já com tudo sabendo quem você é como compositor mesmo. Beleza? Depois a gente começa a falar sobre desenvolvimento mesmo. Então, motivo musical, né, que são pequenos fragmentos. Isso tem um monte de coisas que eu falo aqui no canal sobre isso, várias aulas. Desenvolver os motivos. Então, tudo aulas práticas de desenvolvimento, ferramentas para desenvolver pequenas ideias. Então, a gente começa com pequenas ideias que você vai aprender a desenvolver. Essas pequeninas ideias são os motivos. Depois a gente vai para construir frases maiores. Por exemplo, primeira frase, ó, primeira parte de uma música, primeira frase, então, pergunta, resposta, terminando a primeira parte de uma música, aula prática de compor melodias. Eu adoro essa aula, eu sempre falo que eu estou ensinando exercícios práticos para você compor estruturas maiores. Então, primeiro pequenas, desenvolver pequenos fragmentos, depois estruturas maiores, fazer melodias maiores, coisas mais grandiosas. E claro, você sempre pode ter esse suporte pelo WhatsApp comigo, como eu falei para você, 24 horas. Eu gravo aulas para os alunos, o aluno, por exemplo, você vai, faz o exercício, me manda e eu vou gravar uma aula aqui, que nem eu tô fazendo, e mandando exclusivamente para você. Uma aulinha de 5, 10 minutos que seja, né? Depois, claro, a parte de acompanhamento e harmonia, óbvio, pra você aprender a harmonizar, fazer o acompanhamento, saber a escala da sua música, tonalidade, como harmonizar qualquer melodia, né? Conceitos importantes, que são conceitos profissionais, que você já vai estar entendendo um pouco melhor sobre composição. E aí eu falo sobre conceitos como, por exemplo, melodia vocal, instrumental, se tem diferença mesmo, né? Eu converso quais são as diferenças, caráter, expressividade, como você se organizar, né? Conselhos profissionais para treinamento, então tudo isso. E aí a gente começa a fazer construções de composições completas, então as formas musicais que a gente fala. Desde formas simples, por exemplo, a forma ternária, que é ABA, que é a maioria das músicas, né? Estrofe, refrão, estrofe, assim, até formas mais complexas, prelúdio, que é a música feita de acordes, tema com variação, rondó, formas de sinfonia mesmo. Então, para você realmente conseguir transformar aquela pequena ideia que a gente começou numa música grandiosa, se você quiser, chegar até a fazer para orquestra, se você quiser. Música para trilha sonora, que eu acho super importante, tem 2 aulas super legais aqui eu falando sobre trilha para tudo, né, que eu trabalho bastante, mas para comerciais, podcasts, para videogame, filme, o que for, teatro, dança, né, tudo isso eu falo aqui. A arte do contraponto, que as aulas ainda estão sendo colocadas aqui, mas é a arte do contraponto, lives e aulas gravadas, que depois eu até vou tirar algumas do YouTube, então só o pessoal do curso vai ter. E aí a parte composição com modos gregos, que é super legal, também tem vídeos no canal falando, se você não conhece, mas modos gregos são escalas que dão diferentes sentimentos, emoções para suas músicas. Então aqui só a harmonia modal, exemplos, como compor com os modos gregos. Você aprender mesmo a pôr diferentes emoções. Se você vai trabalhar com trilha sonora, putz, você vai usar pra caramba isso aqui. Treinamento auditivo, que eu tinha falado para vocês, ou aulas para exercícios super práticos para você treinar como ouvir intervalos, acordes, ritmos, escalas, tudo que você precisa para ter esse ouvido interno ativo, como eu falo, né? E aí aqui você tem análise de músicas consagradas também, então tudo que a gente vê no curso agora na prova, aqui deixando bem provado na prática em músicas consagradas. Produção em home studio, que você vai aprender como mexer nesse programa de produção gratuito que chama Reaper, além de outras coisas, tem aulão aqui com o Andy, que é um profissional
que eu trabalho junto com ele tem uma empresa de vinhetas, eu sou compositor dessa empresa. Ele montou o próprio home studio, não, o estúdio profissional dele, então ele ensina aqui sobre áudio mais aprofundado mesmo, né? Periféricos, equalizador, compressor, fala sobre esses programas, outros programas, por exemplo, Ableton, Logic, outros programas de produção, né? Pro Tools e tal. Então tem bastante coisa legal aqui. E para acabar ainda a cereja do bolo, marketing digital para músicos, para você aprender como fazer um Instagram, chamar a galera, fazer um YouTube, fazer até campanhas de anúncios no Meta, no Facebook, que é um negócio chato de fazer, assim. Então você vê que é um curso super completo. E aí esse é o curso de composição. E você tem a oportunidade também de adquirir o de arranjo. Então o de arranjo, que é o que a gente está vendo hoje, a gente vai ver desde das famílias aqui, classificando instrumentos, para você organizar certinho, seja na partitura, seja nesses programas, né, de produção, né, tudo com a organização. E depois a gente começa pelos instrumentos. Então, bateria, eu ensino a escrever vários tipos de levadas de bateria, de vários estilos diferentes. Depois, exemplos de bateristas, referências e tal. Percussão, ó, tudo a mesma coisa. Eu vou ensinar tudo como escrever para esses instrumentos, como é que você põe nesses programas para cada tipo de música. Baixo elétrico, violão, piano, instrumentos de cordas exóticos. Então, desde formações pequenas, né, bandas pequenas, até formações maiores. Então, forma e planejamento é legal, é um macro que aí junta bastante com a composição, como eu disse, como é que você planeja a sua composição. Madeiras, aí as madeiras, os instrumentos todos detalhadinhos. Essa parte de harmonização que é super legal, ó. Harmonização a 2, 3, 4, 5 vozes, que aí são harmonizações complexas de big band mesmo. Então isso é bem legal. Quem quer trabalhar com vários instrumentos, esse módulo é sensacional, assim. Instrumentos de metais, e ainda tô colocando os de cordas. Tô fazendo tudo certinho de cordas. Tem aulas de cordas, os que nem a gente viu aqui, mas ainda tô colocando, beleza? Então, o arranjo na prática, você tem a oportunidade de adquirir quando você adquire o curso Composição na Prática, né? A hora que você vai adquirir ele. E também tem a oportunidade de adquirir o Música na Prática, que é o de teoria musical aplicado à composição, que nem aqui no canal, que não é essa coisa mental, eu sempre tô mostrando tudo na prática, desde o que são notas até você saber campos harmônicos, ciclos de quinta, campos harmônicos menores, tudo isso, e o de letras também. Beleza? Então, se você quer se tornar um compositor profissional com método, ter alguém para te orientar, eu te convido a conhecer clicando no link abaixo aqui. Legal? Então, deixa seu comentário. Se você gostou do vídeo, deixa uma curtida, um comentário, compartilhe com os amigos, siga o canal e ative o sininho também para você ficar sabendo de todas as lives que eu faço aqui, todos os vídeos que eu tô colocando semanalmente. Beleza? Então é isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!